Podemos começar? Beleza. Consigo agora. Pessoal, eu queria agradecer a vocês o convite, né, para a gente estar aqui hoje, nessa tarde, compartilhando. Eu queria destacar e valorizar o trabalho que vocês estão fazendo aí em Nova Serrana, né? E nós falamos isso na reunião do GES essa semana, que logo quando surgiu a situação de pandemia, não podia ter mais reunião presencial, vocês foram um dos primeiros grupos que começaram com essa prática virtual. E isso serviu de inspiração para outros tantos grupos, e cada vez mais, essa semana, a gente recebe várias ligações de vários grupos que também estão tentando iniciar essas reuniões virtuais. É uma forma da gente estar junto, né? Apesar das dificuldades. Aí, assim, vocês realmente foram precursores disso aí, e a gente tem que agradecer muito, né? Agradecer o conteúdo que vocês estão trazendo, né, toda semana, desde lá a série que todo católico, né, precisa saber, acho que era esse o nome certinho, e de muito conteúdo, muita formação, e agora com as vidas santas, vocês têm nos ajudado a vivenciar a nossa fé, têm nos dado formação, né, tem proporcionado esse ambiente, né, que é muito rico de partilha e crescimento, né? A gente não pode deixar de destacar isso. Hoje o convite foi para a gente partilhar um pouco sobre a vida de São Francisco, né? E confesso a vocês que é um santo que, acho que vocês já sabem, é um santo que realmente me chama muita atenção, né? Que mexe muito comigo. Por vários fatores, né? Durante um tempo da minha vida, quando eu era jovenzinho lá e tal, eu tinha umas manias de andar com a cruz São Francisco e tal, né? E, e era frequentava algumas coisas relacionadas a franciscanos e tal. Depois veio o cursilho, né? Substituir a cruz, passou a ser o crucifixo do cursilho, e nessa época da minha vida, parece que o Francisco ele voltou com a corda toda, né? Meu filho se chama Francisco, né? E a escolha do nome não foi por acaso, foi o único nome que a gente concordou para a escolha do filho, né? A gente sempre falava, fulano, Beltrano, tal. Eu queria Gillian, se fosse homem, Mary Ashley, se fosse mulher, e Gillian e Mary Ashley, mas e aí no final a Ana sugeriu Francisco, aí eu esqueci e tal. Um belo dia eu falei, Ana, quem sabe a gente podia chamar de Francisco? Eu falei, pois é, era o que eu tinha sugerido. E aí ficou, né? Então, eu tenho uma Clara também dentro de casa, né? Não é a Clara de Assis, mas é a Ana Clara do Niterói. E o último cursilho também ambiental, a gente teve São Francisco como padroeiro. Quando nós nos casamos, né, nós fomos para Monte Verde, viajar, né? E a primeira missa que a gente foi, nós não conhecíamos nada lá, e nós perguntamos, onde que é uma igreja aqui perto? Virando ali, você chega na igreja, na hora que a gente chegou lá, era a igreja de São Francisco. Então, assim, a gente percebe essa presença de Francisco, né, percebe da minha vida, e percebe nas nossas vidas mesmo, né, enquanto cristãos, né, enquanto cursilistas. Mais de 800 anos depois, né, Francisco continua vivo, e ainda faz muita diferença, né, na missão de todos nós, na vida da igreja, né? A gente não tem aqui a pretensão de esgotar o tema, né? Porque eu penso que seriam necessárias várias lives mesmo, vários encontros para que a gente pudesse falar tudo, quase tudo de São Francisco, e ainda ia faltar bastante coisa, né? A nossa proposta aqui é tentar conduzir o tema, abordando alguns aspectos da vida de São Francisco e que podem iluminar a nossa própria vida, né? Podem iluminar a nossa prática religiosa, podem iluminar a nossa missão como cristãos cursilistas, né? É verdade, a gente tem que fazer primeiramente uma abordagem histórica, né? Falando um pouco de onde Francisco nasceu, que foi lá em Assis, em 1182, na Itália. Ele era filho do Pedro Bernardone, que era um comerciante muito rico, muito reconhecido lá da região.
e a mãe chamava, no meu italiano não é bom, gente, Pia, que era de uma família francesa, da França, né, lá de Provença. O contexto social daquele local de Assis, né, quando Francisco nasceu, fala muito para a gente também, porque a Europa naquela época, né, vivia ali um momento de grande mudança, né? Ainda haviam aquelas questões, ainda haviam os senhores feudais, estávamos começando ali o capitalismo, e isso gerava ali nas pessoas grandes disputas, um ambiente bastante instável. Da mesma forma, era muito comum, às vezes a gente fala que Francisco dava muito valor às coisas materiais e tudo mais, mas isso era uma prática de toda aquela sociedade, né? Toda aquela sociedade estava muito apegada a essas questões ao ter muito mais do que o ser. E é justamente nesse contexto, nesse cenário, né, de apego ao luxo, às riquezas, né, que a gente vai encontrar São Francisco. Né? Ele que trabalhava como comerciante também, né, assim como o pai, não gostava muito, não era muito preocupado em ter muito sucesso, mas ele era bom no que fazia, né, não se preocupava muito em ter lucros, mas ele era um ótimo comerciante. E, de mais a mais, era um jovem extremamente cheio de vida, né? Extremamente alegre, bastante festeiro. O que nos mostra que Francisco, a vida de Francisco, era uma vida pautada pela intensidade. Tudo que ele fazia, tudo que ele sonhava, tudo que ele buscava, era muito, né? Era o mais. Isso fazia com que ele ficasse sempre nessa busca, sem encontrar algo que o preenchesse, né? A vida que era marcada pela intensidade, ela também era marcada pela inquietude. Sempre faltava algo, né? Parecia que, por mais que ele fosse se alimentando de todas aquelas coisas, nada daquilo era capaz de saciar a sede que ele tinha, mas que ele não sabia ainda do que era, né? Isso dele nunca passava. Só que, num dado momento, a história de Francisco começou a mudar, né? Se ela estava indo numa direção, ela começou a fazer a curva, começou a fazer uma conversão. Isso aconteceu, o marco para o início desses acontecimentos foi quando houve uma guerra na região, né, entre duas cidades, a cidade de Francisco, Assis, e a cidade de Perúdia, que era bem próxima. Logo quando estourou a guerra, Francisco já logo começou a calcular, a contabilizar o que ele poderia ter de reconhecimento nessa guerra, né? E aí ele vai como cavaleiro, buscando fazer algo grandioso. Ele queria ser um herói de guerra, estava buscando a honra, estava buscando sucesso e estava querendo voltar dessa guerra com um título, né? com um título de nobre, ele queria fazer parte da nobreza. Só que essa expectativa alta de Francisco, né, dá lugar a um outro sentimento, né, muito intenso também, que é a frustração. Assis perde a guerra, Francisco é capturado e vai para a prisão. E lá ele vai permanecer durante um ano, né, até quando ele vai ser resgatado pelo seu pai. Durante esse ano, ele convive com uma dor quase que insuportável, né, que estava na contramão de tudo que ele tinha vivenciado até então, que era a dor do fracasso. Né? E aí, no meio dessa situação, né, de dor, de sofrimento, de fracasso, ele começa a se questionar. Ele começa a ter ali fazer o filme da vida dele, né? E começa a se perguntar: o que será que nessa vida não passa, né? Porque tudo que ele tinha ali como verdade absoluta, tudo que ele tinha como certeza, ali ele estava, naquele momento da prisão, estava desprovido daquilo.
né? Será que existe algo que pode nos preencher totalmente? E aí ele vai se fazendo esses questionamentos até que, como eu falei, um ano depois, ele é resgatado pelo pai e volta para Assis. Quando Francisco retorna para Assis, ele já volta com uma decisão interior muito grande, muito grande. Ele volta com a decisão de que queria mudar, de que queria fazer algo, fazer tudo diferente. Muito embora ele ainda não soubesse para qual caminho deveria se direcionar, ele volta com esse propósito de fazer essa mudança. E a partir daí, que aí sim a gente entra nos aspectos que a gente queria destacar na conversa de hoje, a partir daí ele faz 3 encontros que lhe deram o discernimento necessário para entender que aquele algo a mais que ele tanto buscava durante toda a vida não podia ser outra coisa, não podia ser outra pessoa, senão o próprio Jesus Cristo. O primeiro encontro que ele faz, que começa a dar ele esse discernimento, é com um leproso, né? Ao sair resgatado pelo pai da prisão, Francisco toma uma decisão de se fazer mais presente nas periferias de Assis, né? Fora dos muros, né? nos lugares onde realmente existia bastante pobreza. E estando presente nesses lugares, nesses ambientes, ele começa a ver a vida de um modo diferente. Né? E é quando ele tem esse primeiro encontro que é com o leproso. Né? Tal qual na época de Jesus, a lepra era uma das piores doenças dessa época, também de Francisco, e toda vez que um leproso ele se aproximava de uma pessoa sadia, ele tinha que balançar o sino para que aquela pessoa pudesse ir embora, sair de perto. Né? A ordem era, olha, escutou o sino, vai embora, casca fora, porque está vindo um leproso por aí. Só que nesse dia específico, Francisco resolve, com aquela ideia de já fazer tudo diferente, ele resolve não sair, não fugir, ele resolve voltar-se e ir ao encontro daquele homem, ir ao encontro daquele leproso, e aí ele faz um gesto que poderia ser impensado alguns anos antes para ele. Ele abraça esse leproso e começa a perceber que a vida poderia ter um outro direcionamento. Esse abraço, esse contato com o leproso mexe muito com o Francisco. E ele começa a sentir algo diferente e começa a intuir que esse algo maior que ele tanto buscava só podia ser Deus. A partir daí ele começa a fazer essa reflexão. E aí tentando trazer esse primeiro encontro para a nossa realidade hoje, né? Para a nossa vida, para a nossa história. Quantos e quantos encontros nós também não fazemos ao longo do nosso caminho, no nosso dia a dia? Pessoas com lepra a gente não vai encontrar praticamente, mas com mazelas que causam tanto sofrimento quanto, né, a lepra naquela época. Né? Isso a gente não precisa ir em lugares muito específicos, não, pessoal. Às vezes a gente não precisa andar muito para poder perceber, não, pessoas necessitadas, não. Isso no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, principalmente em casa, nas nossas relações, nas nossas amizades. A todo momento nós estamos diante de pessoas que estão carentes e necessitadas desse olhar que não é superficial, né? Às vezes no nosso dia a dia o nosso olhar ele é bem superficial. A gente passa pela pessoa e não aprofunda naquela história, naquela realidade de maneira evangélica. Francisco naquele dia, naquele primeiro encontro, nos dá um exemplo de que é preciso entrar na história do outro, de que é preciso que a gente assuma ali, naquela relação, uma condição, uma posição transformadora, né? Que a gente exerça ali um certo protagonismo. E nem tanto se afaste por causa das nossas convicções, por causa dos rótulos que nós aplicamos às pessoas. Só que Francisco
além desse primeiro encontro, ele tem mais outros dois. E o segundo encontro que ele faz é com a cruz. A partir daquela experiência com o leproso, Francisco intensifica a prática da oração. E aí não mais dentro dos muros de Assis, né, como ele já estava indo para a periferia, ele começa a intensificar essa prática de oração nas pequenas igrejas fora dos muros, né, as que ficavam lá nos arredores, né, como eu disse, nas periferias. E um certo dia, ele rezando numa igrejinha chamada São Damião, ele se depara com um crucifixo que chama bastante a atenção dele, né? Um crucifixo diferente, onde ele percebe não um Cristo, né, crucificado, mas um Cristo ressuscitado. E ali naquela escuridão, né, naquele ambiente, ele começa a rezar: Senhor, ilumina as minhas trevas, ilumina as trevas do meu coração. Senhor, o que queres que eu faça? Nessa hora, Francisco escuta uma voz, né, do crucifixo, falando com ele, que na verdade está falando ao coração dele: Francisco, vai, reconstrói a minha igreja. Você não vê que ela está toda em ruínas? Quando Francisco escuta esse chamado e ele olha ao redor, ele logo conclui que a igreja que precisava ser reconstruída era aquela igreja de São Damião onde ele estava, né? Porque ela realmente estava em pedaços, já estava toda caída e precisava de reparos, né? E ele, de fato, faz isso, né? Ele reconstrói aquela igreja e reconstrói outras igrejas ali da região. Só que nesse reconstruir a igreja de pedra, o próprio Deus vai reconstruindo o coração de Francisco, né? Vai reconstruindo a casa interior, e vai fortalecendo ele, né, nesse itinerário de conversão e mudança de vida que estava se iniciando. E aí a gente trazendo para a nossa vida, né, esse segundo encontro de Francisco com a cruz. Eu não sei se vocês todos têm aí um crucifixo perto de vocês. Eu estou com esse crucifixo aqui, né, que eu acho que vocês conhecem bem. Eu queria propor a vocês que, durante um instante, quem puder, tiver o crucifixo na mão, que começasse realmente a olhar para o crucifixo tal qual Francisco, naquele dia, ficou olhando para aquela cruz. E que isso acontecesse da mesma forma como aconteceu com ele, né? Numa postura de quem realmente quer ser direcionado na missão, né? Uma postura de quem verdadeiramente quer cumprir a proposta, os desígnios de Deus da melhor maneira possível. E aí, se for possível, quem quiser, sugiro que faça esse questionamento aí mesmo para o seu crucifixo, né? O mesmo questionamento que Francisco fez naquele dia: Senhor, o que queres que eu faça? Eu tenho certeza absoluta de que algum propósito, alguma proposta, alguma missão, Deus tem para cada um de nós. Sempre tem, né? Sempre tem uma missão, sempre tem um propósito, né? Às vezes a gente se perde um pouco, e talvez com Francisco tenha acontecido dessa forma, talvez a gente se perde um pouco na busca, né? Na busca ali, às vezes a gente não se encontra, às vezes a gente tem dúvida, às vezes a gente acha que não é com a gente. Mas a certeza que a gente pode ter é que Deus tem um propósito para cada um de nós. A todo momento nós somos convidados a renovar o nosso ardor missionário, a renovar o nosso entusiasmo e principalmente nesses tempos que nós estamos vivenciando hoje, esses tempos de pandemia, né? Quando a gente anda pelas ruas, né, aqui em Divinópolis, que estão lotadas de pessoas, a gente percebe um clima muito tenso, né, que todo mundo está vivenciando, um clima de muita angústia, e olhando bem nos olhos das pessoas, a gente vai vendo que há ali muita apreensão
e até mesmo uma falta de esperança, até mesmo essa desesperança em virtude da incerteza que a gente está vivendo. É uma coisa que eu acredito muito, pessoal, de que ainda mais nos tempos que nós estamos vivendo, o Senhor quer que nós façamos alguma coisa, né? O Senhor quer que nós sejamos instrumentos e sinais de esperança na vida das pessoas, das mais variadas formas, dos mais variados jeitos, né? Do nosso jeito, com as nossas limitações, com as nossas imperfeições. Mas o que nós não podemos é nos dar o privilégio, entre aspas, de permanecer parados. É preciso caminhar, 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 e nesse caminhar a gente ir tentando cumprir a missão que Deus tem para cada um, e certamente Ele tem. E eu lembro quando eu era criança, eu ia para casa, eu tinha lá, sei lá, uns 7 anos, um tempinho já, ia para casa da minha madrinha, e a gente vivia uma vida muito sofrida, eu e minha mãe, aquela dificuldade toda, e essa minha madrinha que morava em Belo Horizonte, ela sempre ficava com muita querendo ajudar, se compadecia muito da situação, e eu lembro dela sempre falar para minha mãe, assim, Darcy, vocês estão sofrendo muito agora, está passando por muita dificuldade, mas você pode ter certeza que esse menino tem uma missão. E ela sempre falava isso, sempre falava isso. E eu cresci com esse negócio cismado com isso, falei, caramba, né? Eu acho que eu tenho uma missão mesmo, né? Que eu não sei qual que é ainda, mas algo precisa ser feito. Então, toda e qualquer oportunidade ao longo da vida que foi aparecendo de fazer algo por Jesus, eu ficava pensando assim, não, agora é, não, agora é isso, não, agora vai. E aí, nessa caminhada, né, a gente sempre foi tentando não falar, sempre falar sim para as coisas de Deus, e hoje eu percebo que a missão em si não era uma coisa específica, né? Não é algo grandioso, mas era a caminhada, era estar perto de Cristo e tentando fazer a diferença para que outras pessoas pudessem estar, os meus, os que estão próximos, pudessem também fazer essa caminhada. Então, percebam, da mesma forma como que Cristo falou com Francisco ali num dia sim, era para ser um dia qualquer, ali na intimidade da oração, ele está disposto a falar com cada um de nós a todo momento e sempre tem esse propósito, essa missão para cada um de nós. E aí temos um terceiro encontro que foi realmente marcante para São Francisco, que é um encontro com a palavra. Certo dia, Francisco estava rezando em uma das igrejinhas que ele tinha reconstruído, né? Chamada Porciúncula, e lá ele ouviu o Evangelho. E nesse Evangelho, o evangelho lá falava o seguinte: ide a pregar dizendo, o reino de Deus, que o reino de Deus tinha chegado. Dai gratuitamente o que haveis recebido, gratuitamente. Não possuas ouro, nem duas túnicas, nem sandálias. E aí nessa hora, Francisco entende qual era a proposta que Deus tinha para a vida dele. A partir desse momento, ele rompe definitivamente com a sociedade de onde ele vinha, chegou a romper até mesmo com o pai, rompeu com tudo que ele tinha vivido e começa a viver essa vida nova, mais voltada para Deus e mais voltada para os pobres, né? E aí que eu acho que é bem interessante, porque isso deixa a sociedade lá muito incomodada, porque como que aquele jovem, né, aquele homem que realmente gostava de festas, que era muito intenso em tudo que fazia, né, que era muito rico, né, que gastava, que esbanjava, como é que aquele homem podia ter mudado tão radicalmente de vida, de maneira que agora ele não tinha mais dinheiro, ele não tinha mais reconhecimento, não tinha mais fama, e ainda assim ele era um homem feliz. Isso incomodou muitas pessoas e incomodou principalmente os amigos de Francisco, né? De maneira que eles quiseram também ir até onde ele estivesse, onde ele estava, para tentar entender o que estava acontecendo e o que ele tinha encontrado que proporcionou uma mudança assim tão radical, né? Qual foi o resultado disso?
Eles começaram a viver com Francisco e depois começaram a ir pelo mundo inteiro para anunciar a Jesus Cristo. Então, percebam, né? Trazendo para a nossa vida também esse terceiro encontro. A experiência que a gente faz com Deus, ela não pode parar em nós. Nós não temos esse direito, né, de que essa de trazer para nós a experiência, abraçar ou guardar no bolso e nos limitar a viver uma fé apenas intimista, né, entre eu e Deus apenas. É claro que eu tenho que ter meus momentos de intimidade com Deus, isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas esses momentos de intimidade, eles precisam, sim, me fortalecer e me impulsionar para que eu possa ali trazer outras pessoas para fazer essa experiência, né? Essa é a dinâmica básica da evangelização. Eu faço a experiência com Cristo e, a partir daí, eu sou um instrumento para que essa experiência alcance as outras pessoas, né? No caso da nossa realidade do Cursilho, alcance os nossos ambientes, né? Nós precisamos ser esses facilitadores, né, para que os nossos também se vejam como protagonistas da evangelização. E, de fato, isso aconteceu com Francisco, que assumiu esse protagonismo, e isso aconteceu também com os seus, e aí que também assumiram essa missão de levar o evangelho para todas as pessoas. Ou seja, muitas outras coisas a gente poderia estar falando aqui sobre Francisco, mas eu queria que a gente focasse nesses 3 encontros que foram fundamentais e que mudaram radicalmente a vida daquele homem, né? E a vida daquele santo. O encontro com o leproso, o encontro com a cruz e o encontro com a palavra. Através desses encontros e através da caminhada ali de conversão, ele vai percebendo algo que é a essência da vida humana. Ele descobre que é um filho amado por Deus e que ele tem essa necessidade, essa obrigação de anunciar para todas as pessoas que todos também são filhos de Deus e são amados pelo próprio Deus. Né? No final da vida, Francisco fica tão parecido com Jesus, né? Ele vive o evangelho tão intensamente que ele assume para si as próprias chagas de Jesus, né, que a partir daí ficam visíveis dele durante 2 anos. Né? Ele fez, isso tudo aconteceu a partir de 3 encontros, né, com o leproso, com a cruz e com a palavra. Nós também, cursilistas, quando fizemos a nossa experiência, também fizemos lá 3 encontros. Um encontro consigo mesmo, um encontro com Cristo e um encontro com a comunidade. E da mesma forma que aconteceu com Francisco, estes encontros querem nos impulsionar a viver uma vida que seja de missão, né? Quer nos impulsionar para que a gente acredite que, de fato, nós temos um propósito nessa vida que é muito maior do que ter sucesso profissional, reconhecimento pessoal, ter dinheiro sobrando no banco, ou ter um carro muito bacana, ser famoso, muito mais do que isso, né? O Evangelho é assim a essência e a proposta de vida que vai dar sentido para todas as coisas. E aí a gente precisa se colocar também como instrumento de paz, da mesma forma como Francisco se colocou. Todos nós conhecemos a oração pela paz de São Francisco, que é um verdadeiro itinerário para cada um de nós, um itinerário que nós podemos seguir para que a gente consiga cumprir a nossa missão. Né? Se a gente conseguir realmente assumir ali todos os pedidos, todas as posturas que Francisco vai pontuando em oração, nós com certeza estaremos no caminho certo. Justamente porque nessa oração ele pede: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Né? Onde houver o ódio, e como há ódio no nosso mundo atual, que eu leve o amor. Né? Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. No nosso dia a dia, nas nossas coisas, na nossa família, quantas e quantas discussões, às vezes,
que tornam o ambiente insustentável, né? E em meio a isso tudo, nós precisamos ser esse sinal de equilíbrio, de amor, né? De perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. E aí ele completa: ó mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, estar a serviço mesmo, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando, e aí ele entende a dinâmica do evangelho, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí eu vou pedir o Lasmar para já ficar aí de prontidão, deixa eu ver se eu acho ele aí. E aí, através dessa oração, já te vi, Lasmar, e através dessa oração, a gente vai percebendo como que a proposta de vida que Francisco tem para cada um de nós, ela é atual, né? E ela pode, em muito, direcionar a nossa vida, direcionar as nossas práticas religiosas, direcionar a nossa vida de cursilista, né? De maneira que a gente perceba qual que é o essencial da vida cristã, né? Que não é outra coisa senão ser instrumento de Deus na vida dos nossos. Tem uma música que a gente canta muito no cursilho que fala sobre isso, e aí eu vou pedir o Lasmar para cantar para a gente. Vamos lá, Lasmar? Opa, bora. São Francisco também faz parte da minha vida, minha história. Tem algumas histórias legais com São Francisco e essa música sempre me acompanhou também. Eu gosto muito dela. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Onde encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez. Quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver
era discórdia, que eu leve a união e tua paz. Valeu, obrigado. Obrigado, Lasmar. Naquele dia lá na igreja de São Damião, ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? E ele falou, Francisco, vai reconstruir a minha igreja. Olhando para o crucifixo, ele teve essa resposta. Não sei se vai dar para todos verem, mas olhando para o nosso crucifixo, o que ele tem para nós é o ponto com você. Então, que Deus possa nos fortalecer, nos iluminar, abençoar, para que a gente possa cada vez mais, apesar das nossas limitações, das nossas quedas, apesar de tudo, e com isso tudo, a gente ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Amém, pessoal? Era isso. Obrigado pelo convite aí e que Deus possa continuar fortalecendo vocês aí na caminhada. Amém, Robson. Que lindo. A história de São Francisco, como você disse, não tinha como, né? Falar dela toda, que é muita extensa, muita coisa para nos ensinar. E eu achei demais essa comparação aí dos 3 encontros da vida de São Francisco com os encontros que a gente tem também, né, na casa de retiro durante o cursilho. E uma coisa que eu sempre também tenho como comparação é que a gente sai da casa para viver o 4º dia e o nosso carisma é evangelizar ambientes, né? E uma frase de São Francisco que é muito marcante é que temos que evangelizar o tempo todo e, se for necessário, use palavras, né? Que é também a maneira que nós cursilistas devemos evangelizar, com um jeito de ser e tudo mais. Mas foi sensacional, Robson, muito obrigada pela disposição, por ter aceitado o nosso convite, né, pelo seu sim, trazer para nós aí tanto conhecimento e nos ajudar, né, a refletir e a rezar nessa tarde aí de sábado. Foi muito lindo, muito obrigado, Lasmar, por ter abrilhantado aí com essa música. Foi sensacional, que deixou a gente aqui até emocionada. Tem gente comentando aí, nossa, estou emocionada. Foi muito bom mesmo. Muito obrigada, gente. Para a gente finalizar, então, eu queria convidar o Rogério para estar fazendo a oração final para nós. Olá a todos, saudações decolores, boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, revendo essas carinhas aí, mesmo que de forma virtual, né? Muito bom. Fiquei muito encantado aí, Robson, com as palavras, viu? São Francisco de Assis é um santo que eu já admirava muito, e aprofundando essa história dele, me fez ter um apreço, uma admiração maior ainda, né? Muito bacana a gente esmiuçar essas histórias e compartilhar aqui, né? Então, para mim que já era um admirador de São Francisco de Assis, isso me fez ainda mais admirar e tentar espelhar nele, né? Porque eu tenho para mim que São Francisco de Assis é um professor da vida, né? Eu acho que ele é um exemplo de como a gente deve ser, né? Pois às vezes a gente fica preocupado nesse mundo em ter bens materiais, em ganhar fama, alguns querem apenas se dar bem na política, enfim. São Francisco de Assis foi uma pessoa muito simples, né? Muito singela, mas com princípios muito nobre, né? É uma pessoa que humilde, uma pessoa fraterna. Então isso deixa a gente assim com essa admiração em relação ao que ele foi e que a gente deve espelhar nas atitudes dele, né, de renunciar às coisas que não é tão importante, que a gente põe como importante, mas que na verdade não são as coisas importantes desse mundo, né? Que a gente possa seguir o propósito de Deus e seguir os passos de São Francisco, que com essas atitudes que ele teve, com certeza o mundo seria melhor.
E eu tive a minha parte de oração aqui para a gente encerrar. Eu estive olhando aqui no livro do Peregrino, né? E encontrei uma oração aqui. Quem quiser acompanhar, que estiver disponível aí pertinho, está na página 122. Eu lembrei dessa, assim, eu vinculei essa oração com essa história pela renúncia que São Francisco de Assis teve com os bens materiais, né? Com tudo aquilo que hoje a gente acha que é importante, e também por ter se disposto a ser instrumento de Deus. Por isso que eu vinculei essa história com essa oração, achei bacana. Gostaria de rezar ela aqui com vocês hoje. Meu Pai, a vós me abandono, fazei de mim o que quisestes. O que de mim fizestes, eu vos agradeço. Estou pronto para tudo. Aceito tudo, contando que a vossa vontade se faça em mim e em todas as vossas criaturas. Não quero outra coisa, meu Deus. Entrego minha vida em vossas mãos. Eu vou-la dou, meu Deus, com todo o amor de meu coração, porque eu vos amo e porque é para mim uma necessidade de amar, de amor, dar-me e entregar-me em vossas mãos, sem medidas, com infinita confiança, porque sois meu Pai. Então é isso. Agradeço a todos aí pela presença, pela participação também. E estivemos e sempre estaremos reunidos, mesmo que de forma virtual, não é mesmo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, muito obrigada, Rogério, pelo seu sim e por encerrar tão belamente aqui a nossa reunião. Mais uma vez, né, eu agradeço a presença de todo mundo, do nosso grupo Kairos, que está sempre presente aqui conosco, mas também a cada um de vocês, né, de outros grupos, de outras cidades, que vêm para somar no nosso grupo, porque juntos somos mais, né? Um lema que a gente lançou aí na pandemia, porque a gente está tendo essa oportunidade de estar vivenciando o que os outros grupos têm para nos proporcionar e também junto conosco aqui no que a gente tem para oferecer, né? Muito obrigada a cada um de vocês. Eu vou dar os recadinhos aqui para o final de semana, que os nossos finais de semana em época de pandemia tá muito mais bombados do que sem pandemia, né? Temos live a cada hora. E, Dom Moacir, se o senhor quiser preparar aí para dar uma bênção final para nós, antes da gente encerrar também. Então, pessoal, mais uma vez, né? Muito obrigado, Robson. Ter o Boss aqui conosco é uma honra, né? E obrigada, Maicon, Rogério e Lasmar, que nos ajudaram aí também, né? Na reunião de hoje. Nós temos agora, né, o terço do Evangelho Vivo, do Grupo Evangelho Vivo de Divinópolis, pelo Zoom, e também temos